Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo e gravando o vídeo de número 215, onde está Deus de Elias no meio dessa pandemia. Título que eu encontrei para poder refletir em alguns momentos com os irmãos, com os amigos, sobre a atual situação pandêmica no mundo todo, não apenas em termos de Brasil. E o texto que eu escolhi, pelo título acho que já dá para perceber, é o que está no segundo livro de Reis, no seu capítulo de número 2 e o versículo de número 12 em diante. Um breve relato, isso é uma continuidade de todos os acontecimentos da vida de Elias, profeta, tisbita, e profeta que fez uma grande obra em Israel, e, enfim, botou ordem na casa. Todos nós sabemos como era a vida de altos e baixos do povo de Israel, povo de Deus, que teve um histórico de grandes experiências com o Senhor, saídos dos braços de Abraão, e de repente está dividido entre o Deus de Israel e os Baal. E o certo é que um dia ele chamou as condições: olha, se o Senhor é Deus, segue a Deus, mas se Baal é Deus, segue a Baal. O que não pode é ficar cocheando entre dois pensamentos. Muito bem, toda a história de Elias está aqui registrado no livro de Reis. E no capítulo de número 2, Elias foi tomado, através de um redemoinho foi elevado ao céu. Não se teve notícia depois, apesar de ter sido procurado pelos servos de Eliseu. Eliseu tinha feito um pedido, queria a porção dobrada do espírito de Elias. Está aqui no capítulo 1. E Elias disse: olha, você pediu dura coisa, mas se você veio ser tomado de ti, é possível que isso ocorra. E no versículo de número 12, quando de fato Elias foi elevado ao céu, diz aqui a Bíblia que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Bem, são fatos e declarações que a gente encontra no Antigo Testamento. Aqui são exclusivos de um período, de um tempo completamente diferente do nosso tempo. Bem, onde está o Deus de Elias? Essa foi a pergunta que Eliseu fez. E uma coisa que eu creio que vale a pena a gente poder refletir é nessa situação pandêmica. Eu confesso que durante toda a minha vida de crente em Jesus, que já caminha aí para quase 60 anos, 56 anos mais ou menos, isso fora a infância, eu nunca vi as igrejas se posicionarem tanto em campanhas de oração como está acontecendo hoje, em nossos dias. Eu fico muito atento a isto tudo, sei que da parte das igrejas e suas lideranças há a intenção de fazer com que os crentes interajam, mesmo que seja via rede social, mas que estejam ali presentes uns com os outros, em busca da oração. No meu setor aqui, eu vejo irmãos às vezes de madrugada, estou entrando em oração, outro também fala e tal, e vão tocando a vida. Nós já estamos aí há pouco mais de um ano dessa pandemia.
alguns milhares de mortos. Não quero entrar aqui em detalhes acerca deste assunto, porque não é exatamente a minha intenção. Quando gravo o vídeo, a intenção maior é trazer luz ao entendimento de todos nós com relação a Deus estar presente ou não, não é? Quer dizer, só falta alguém dizer onde está o Deus de Elias, não é? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tantos milagres fez, e a gente está vivendo hoje o sofrimento dessa pandemia. Bem, eu acho muito importante, e já devo ter dito algumas vezes, que a Bíblia ela não pode ser lida, interpretada, entendida, compreendida de maneira rasteira. Ela precisa ser vista de uma forma, alguns usam a mesma expressão, mas vou usar também, né? Uma macrovisão, uma visão, digamos, maior, uma visão mais elevada acerca de tudo aquilo que está na Bíblia. Nesta semana, por exemplo, eu estava pensando numa coisa interessante. Somos crentes e não vivemos sob a antiga aliança ou sob o Antigo Testamento. Vivemos na dispensação da graça, vivemos sob os ensinos apostólicos do Evangelho, dos apóstolos, com todas as palavras, todas as orientações, todos os ensinos que nós recebemos do Senhor. Paulo diz na carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então a gente tem que ver da seguinte maneira, e eu sempre oriento assim. Quando se trata do Antigo Testamento, a gente vai para a leitura, logicamente a nossa alegria se multiplica em ver todos os sinais e milagres que Deus fez, começando por Abraão, sua chamada lá da terra dos caldeus para a terra de Canaã, as gerações seguintes, Isaac, Jacó e depois, enfim, os patriarcas, os reis, os profetas, a passagem lá pelo Mar Vermelho, depois pelo Rio Jordão, as águas de Mara que se tornam doces. Olha, grandes e enormes acontecimentos, milagres feitos pelos profetas, no caso da viúva de Sarepta de Sidom, e por Eliseu também, a serva de um dos profetas, o azeite que se multiplica, a farinha que se multiplica, e os milagres sempre acontecem em muitos momentos do Antigo Testamento. Porém, quando eu leio qualquer assunto, qualquer tema do Antigo Testamento, eu não quero trazer o Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento e dizer: tens que debelar, ou eu vou dar uma ordem no teu nome, acabar-se-ão todas as dificuldades pandêmicas. E as coisas não são assim. Estava hoje pensando, porque nós oramos tanto, e o que é que nós estamos pedindo para Deus? Não é? Eu pensei comigo, será que estamos orando por todo o continente africano, onde há tantos milhares de crentes morrendo de fome, não têm o que comer? Será que estamos orando pelos crentes sob a bandeira islâmica, que ao se converterem ao Evangelho acabam sendo execrados ou mortos, são sentenciados por conta da sua fé? Ou estamos orando pelos crentes da China, chineses, diante de tamanha perseguição, que não se aceita o Evangelho genuinamente bíblico como está lá? Tanto é que recentemente o líder chinês fez um acordo com o Papa para que eles lá na China, os clérigos na China, escolhessem os seus próprios bispos, porque não querem ingerências de fora, não querem interferências de fora. Entende? E o Deus está lá no céu, é o mesmo Deus, não mudou nada. Ora, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente encontra milhares de milagres, centenas de milagres lá nos Evangelhos, onde diz: olha, nem dá para escrever tudo o que aconteceu, não caberiam livros na terra, mas os milagres aconteceram muitos. E muitos perguntam por que não acontece na mesma proporção em nossos dias. Precisamos consertar a nossa vida, o nosso altar. Muitas coisas não estão boas em nós. Para querer fazer exigências e querer achar que Deus tem o dever, a obrigação de nos atender, de vir, de interferir nos problemas do Brasil, nos problemas da América Latina, que o problema de Deus é um só.
é a conversão da criatura humana perdida. Ele quer que você vá, pregue a palavra a tempo, fora de tempo. Deus quer salvar, Deus entregou seu Filho para salvar. Essa é a preocupação do céu. Não é se está me faltando comida em casa, ou se... Obviamente, e eu sou testemunha disso pelos anos de crente, de pastor, que já vi Deus fazer tanta coisa maravilhosa em muitas vidas, que eu poderia contá-las e ocupar muito mais tempo dando esses testemunhos. Porém, é aquilo que eu chamo sempre de uma exceção de Deus e não uma regra. A regra é o que está lá na Bíblia. Nós temos que obedecer à regra da palavra, toda a sua orientação, seus ensinamentos. Mas, se nós estivermos numa situação terrível, que Deus possa nos socorrer, quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma. Já socorreu a mim dezenas de vezes. Se eu fosse contar também o que Deus fez na minha vida ao longo desses anos, com a minha família, com meus filhos, é algo que tomaria bastante tempo. Mas o Deus de Eli está no céu fazendo aquilo que lhe agrada, que lhe apraz, esperando o momento em que a igreja seja tirada daqui da terra, tirada pelo poder do Espírito Santo, que vai transformar nossas vidas, nossos corpos para ser semelhante ao de Cristo. O mesmo Espírito Santo é o que vai tirar da sepultura aqueles que dormiram no Senhor, que ressuscitarão primeiro e levaram ao encontro do Pai, a noiva purificada, santificada, lavada, remida. Essa é a preocupação do céu nos nossos dias. Então é bom tomar muito cuidado com o que nós estamos pedindo em nossas orações, querendo que Deus faça. Eu até quero chamar a atenção para um fato importante. Ainda hoje ouvi, acho que um pastor que foi curado, estava lá no hospital e saiu e agradeceu as orações de Deus. É claro que nós agradecemos a Deus pela respiração, pelo amanhecer, pelo anoitecer. Eu agradeço a Deus. Estava fazendo exercícios hoje e estava fazendo, deitado no chão e fazendo aquelas flexões, e olhando para o céu, parei para contemplar a formosura do céu. Tem até uma foto, vou postar. A formosura do céu, diz como Deus é maravilhoso. Tudo isso foi criado pelo ser humano. Mas as pragas, as guerras, as violências, os acontecimentos continuarão por aí até que a igreja seja arrebatada. Então tenha cuidado com as coisas que você pede para Deus, não é? Tenha paciência, tenha consciência. Não é? Eu, pelo menos, quando oro, eu nunca oro por mim, nem me lembro de dizer, Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Eu acho que eu não preciso de nada, tem tudo, entenderam? Quando falta alguma coisa, eu me aquieto e espero sempre a maneira de Deus agir na sua bondade e na sua misericórdia, que nunca nos desengana, nunca nos desencanta, nunca nos leva a desacreditar da sua providência, porque Deus é Deus de providência, estará sempre pronto a nos socorrer. Mas tenha cuidado, tenha paciência e glorifique a Deus com Covid, sem Covid, com pão, sem pão, seja louvado o nome do Senhor. Grande abraço a todos e Deus os abençoe, concedendo uma excelente noite.